o seu podcast Conversa Franca com Arlindo Luiz. Oferecimento Terra e Técnica Engenharia. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Olá, nós estamos chegando com o nosso podcast Conversa Franca com Arlindo Luiz e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui, em nome de Terra e Técnica Engenharia, Construindo Sonhos, o Francisco Moura, triatleta. Francisco é natural de Belo Horizonte, já mora em Mariana há muitos anos e perto de completar aí os seus 61 anos, concluiu o seu 5º Ironman. E aqui com a gente o Francisco. Tudo bem, Francisco? Obrigado por estar recebendo aí a nossa equipe para esse bate-papo. Eu que agradeço, espero que a gente possa contribuir aí em termos de informações sobre o esporte para a nossa cidade de Mariana. A gente quer conhecer um pouquinho o Francisco, como que é a vida do triatleta, o que é um triatleta, o que é um Ironman e como chegar a 5 Ironman. O último agora foi no Texas. Francisco, quem é o Francisco? Como é que a gente pode descrever hoje a pessoa do Francisco? Então, sou um cidadão comum, vivo na cidade de Mariana, trabalho aqui em Mariana e Ouro Preto, sou professor na Universidade de Ouro Preto, Universidade Federal, e sou um cidadão comum como qualquer um que anda aí pela rua. O único diferencial é que na minha rotina de pai, de trabalhador, de um cidadão que contribui com a cidade, o único diferencial é que eu tiro no mínimo 1h30 do meu dia para treinar. Então, o que faz a diferença deste cidadão comum é que na rotina dele tem 1h30 de treino dia nos 7 dias da semana. Perfeito. E quando você fala a rotina de pai, você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos grandes já, 28 e 25, que já estão seguidos. É professor, né? Você é professor? Sou professor na UFOP, dou aula de psicologia, sou psicólogo de formação. Olha que bacana. E no meio profissional eu tenho todos os títulos que um professor tem que ter, né, que é obrigatório ser professor, ser mestre, ser doutor, ter pós-doutorado e principalmente dominar mais de 2 idiomas. Olha que ótimo. E a psicologia ajuda você nessa lida do dia a dia com o esporte? Eu não sei, né? Porque a gente tem a teoria, mas a teoria na prática é outra. Certo. Então, se a psicologia me ajuda, eu não sei dizer, mas eu fiz análise durante muitos anos da minha vida. Então, a psicologia me ajudou a ser quem eu sou. Agora, a minha profissão é ensinar psicologia e não fazer autoanálise de mim mesmo. Entendi. Então, eu conheço as técnicas, conheço as teorias e é bem provável que ela influencie no meu cotidiano. Que bom, Francisco. Francisco, como que começou o esporte na sua vida? Vamos falar do esporte, depois a gente entra na modalidade que você pratica. Como é que foi o início de tudo? E onde foi? Então, eu estive fazendo um recorte querendo saber qual foi o primeiro momento que eu pratiquei uma atividade esportiva. Eu descobri. Difícil de achar isso, mas eu descobri. Olha que bacana. E descobri que é a humanidade toda. O primeiro esporte que a humanidade faz é nadar. Entendi. Você já nasce nadando dentro do ventre materno. Então, acho que eu era nadador. Ficava rodando em volta do ventre materno desde o momento da gestação. E depois, no ensino fundamental, eu tive uma experiência fantástica. Corrida de 5ª série, dar 2 voltas no quarteirão da escola. Era menino, 5ª série não, 4º ano, 5ª série. E era dar 2 voltas no quarteirão no bairro de uma escola pública em Belo Horizonte, chamada Escola Bernardo Monteiro, no Prado. E eu cheguei em 3º lugar. Aí eu lembro dessa primeira experiência de ter feito uma corrida. Depois, um
uma primeira atividade, não sei se eu digo arte, dança ou outra função, uma primeira atividade foi fazer capoeira. Comecei a fazer capoeira com o mestre Dunga, hoje grão-mestre Dunga, no Padre Eustáquio, antigamente favela do Padre Eustáquio, hoje aglomerado. E era depois da aula de 10h30 até meia-noite e 30. Então a minha 1h30 diária de esporte começou bem cedo, com 15 anos, já fazia isso. E depois do treino tinha uma coisa que eu achava muito esquisita, né? Porque meus familiares não gostavam que eu fosse lá na favela fazer capoeira. E acabava o treino, esse grão-mestre Dunga pegava toda a turma e fazia uma corrida lá da favela, hoje que fica perto da Via Expressa, hoje, antigamente não tinha Via Expressa, e íamos correndo até a Feira Coberta, lá na Rua Padre Eustáquio, e voltávamos dentro da favela. E nunca acontecia nada. Olha que bacana. Então, uma experiência que eu digo que a capoeira, ela é uma arte, uma dança, uma luta, seja o que for, é um instrumento cultural de transformação de pessoas. E aí, partindo dessa experiência de correr à noite, eu comecei a correr pela manhã. Eu comecei a trabalhar bem novo, com 16 anos, meu primeiro emprego, minha carteira de trabalho foi assinada 1/8/1980. Então, eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar de carteira assinada. Ainda bem jovem, né? É um menino, nem conhecia a vida ainda. E neste trabalho, então, eu batia ponto, cartão de ponto, 7h30 às 12 horas, de 14 às 18. E estudava à noite. E o vício do esporte me contaminou ali, fiquei viciado no esporte. Então, todos os dias, religiosamente, às 5 horas da manhã, eu ia e voltava no Mineirão, pela Avenida Catalão. Eu era a única alma viva que passava na Avenida Catalão durante os anos de 1980 até 1985. Todos os dias, religiosamente, eu fazia esse trajeto. Avenida Catalão, bate e volta. Às vezes eu dava a volta no Mineirão, às vezes eu parava no céu e voltava. E aos domingos eu ia, dava a volta na Lagoa da Pampulha e voltava. Não se sentia cansado? Trabalho, esporte, esporte? O corpo não te cobrava? Eu nunca pensei nisso, se existia cansaço, se existe cansaço. Eu sei que eu treinava, depois ia trabalhava de office boy, andava a cidade toda, e à noite estudava, então eu não sei o que é cansaço. Mas o treino era pelo gosto, prazer mesmo, não era aquela coisa, eu tenho que treinar, eu tenho que Não, era diversão. Diversão. Não, mas eu não tenho que ser, eu fazia porque eu gostava, igual hoje, eu faço porque eu gosto, não tenho que ser. Sim. É uma atividade esportiva que é feita sem o foco. O foco é o treino. Correto. E não, o objetivo é o treino e não a competição. Com certeza. Então, a constância no treino. Eu não sei se você percebe hoje, Francisco, alguns pais hoje colocam os filhos em determinadas escolas de futebol, escola de natação, mas já pensando e conversando com o filho para ele ser um profissional. Eu quero que você seja um profissional para ganhar medalha, para ter um ganho na vida. Então, na sua infância você já não pensava nisso, você pensava, eu quero me aprimorar, ter saúde. E hoje mudou muito, não sei se você percebe isso. Então, uma coisa é na infância você fazer sem saber o que está fazendo, e outra coisa é quando os pais incentivam e estimulam esse tipo de atividade. No meu caso, meus pais sempre foram abertos, mas nunca foram estimuladores do esporte. Nunca falaram, faça isso, exceto meus irmãos, que eram craques de futebol. Um jogava no América profissional e o outro jogava no Atlético profissional. Aí meu pai incentivava eles no futebol. Sim. Mas eu era nulo no futebol. Eu era ruim de bola, ainda sou ruim de bola. Então o futebol não me chamou. E a corrida é um esporte autônomo que depende só de você. Só de você. Não precisa de equipe nem de outras orientações. Então essa perspectiva que os pais hoje apoiam, direcionam e motivam filhos a irem para o esporte com o viés da competição, da vitória, da conquista,
é super louvável, eu gostaria que todos os pais fizessem isso. Não somente com o futebol, que dá promessa de milhões, mas com outras modalidades de esporte. Porque o esporte, de uma certa forma, ele é um instrumento de transformação da competência intelectual. Correto. Então, quem faz esporte é muito mais inteligente do que quem não faz. Com certeza. Não quer dizer que pessoas que não façam não sejam, mas que o esporte é um desencadeador das atividades cognitivas. Perfeito. Nós estamos falando com o Francisco Moura, triatleta, está aqui em Mariana, professor, o cara tem uma bagagem muito grande, já chegando aí a completar o quinto Ironman. E no próximo bloco, Francisco, a gente vai falar sobre o que é o Ironman, né? O que é triatleta, para a gente deixar a nossa população ciente, porque a gente vê na televisão, a gente vê no rádio, falando, o Ironman, o triatleta, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. E o que o triatleta faz? Como que é o preparativo para ele? Tem muitas dificuldades? Você fala para a gente daqui a pouquinho? Posso falar. Então tá bom. A gente volta já então com o Francisco Moura para falar um pouquinho sobre essa carreira de triatleta. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um Pix errado aí pra sua conta? Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, Tião? O rapaz fez um pique errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... Cuidado com golpes. Fique atento. Polícia Militar de Minas Gerais. Precisou 190. Amigo, como que eu faço pra chegar na 15? Ah, você quer chegar na 15? Pô, é fácil. Você manja aquela padaria? Como é que é o nome, rapaz? Perto da loja do filho da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado que fica perto daquele negócio que vende foto ali Não, pera aí, fica mais fácil. Você pega aquela farmácia do coisinho, droga... Pô, droga, esqueci o nome da farmácia, rapaz. Fala o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma e já é a 15. Se sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio vende mais. Anuncie no rádio. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Estamos apresentando Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. Oferecimento Terra e Técnica Engenharia. No oferecimento de Terra e Técnica Engenharia, estamos de volta para o nosso segundo bloco, conversando aqui com o triatleta Francisco Moura, que falou um pouquinho do início, né? Da sua carreira como esportista, que começou na natação, depois passou para a capoeira, deu exemplo de transformação, até transformação social mesmo, né? Entrando em uma comunidade, uma favela, e viu que ali, né, transforma-se pessoas através do esporte. Com o mestre Dunga, não é isso? Dunga, mestre Dunga. Francisco, a gente sabe que o início tudo é difícil. Lá no início, foi difícil para você optar pelo melhor? Qual o esporte que eu quero? O que eu quero fazer? Eu quero correr, eu quero nadar, eu quero pedalar. Foi assim, houve uma certa confusão na sua cabeça também para isso? Bom, foram várias perguntas que vieram, vou tentar fazer uma síntese aqui. Que normalmente demoraria muito, mas vou tentar ser bem objetivo. O primeiro ponto é sobre o que é o Ironman. Ironman é uma prova, uma competição que compõe 3 modalidades esportivas juntas e ao mesmo tempo, uma após a outra, que é natação em águas abertas, entenda-se águas abertas, lagoas, rios, mar,
ou represas. 3,8 quilômetros de natação. Você sai da água, pega a sua bicicleta, pedala 180 quilômetros sem obstáculos significativos. O obstáculo não é o foco, mas a distância. Não quer dizer que algumas provas não tenham obstáculo. Depois que você chega dos seus 180 quilômetros, você deposita a sua bicicleta, põe o seu tênis de corrida e corre 42 quilômetros. Então a prova de Ironman oficial é composta por 3,8 natação, 180 de bicicleta e 42 correndo. Isso é a prova de Ironman. E vence aí é o que chega primeiro, né? Ainda é essa. Aí todos os tempos a partir da largada é contado. Por exemplo, você tem a área de transição. Você sai da natação, vai para a área de transição 1 para colocar a roupa do ciclismo. Sim. Este tempo que você gasta na transição é contabilizado no tempo total da prova. Entendi. Depois, quando você chega da bicicleta e vai trocar a roupa para a corrida, tem um tempo que você gasta para fazer a transição. Então, o tempo é da largada até chegar na linha de chegada. Então, se você furar um pneu, se você tiver algum empecilho, alguma dificuldade física durante o percurso, esse tempo vai ser contabilizado. Ganha aquele que chegar primeiro. Então, isso é muito interessante. Até furou um pneu. Tem que ser muito ágil para arrumar, para não ter perda de muito tempo. E pode ali desistir também da prova. Quem quer não desiste. Entendi. Quem entra numa prova dessa não entra para desistir. É raro você escutar alguém falando que entrou para desistir. A não ser que o obstáculo seja muito impedidor de prosseguimento. Então, com relação aos aparelhos, alguns aparelhos são obrigados o uso, obrigado a ponto de desclassificação. O capacete, por exemplo, é obrigatório o uso. E normalmente, quem faz ciclismo de longa distância já leva a sua caramanhola, o seu líquido, e leva o seu pneu de troca também, a câmera de troca. E existem bicicletas, rodas que têm pneu tubular, que a roda, que o pneu já é a câmera. Entendi. Esse vai junto, furou, você troca rapidinho, só tirar e colocar. Nos outros casos, o processo de retirar a roda, desmontar o pneu e colocar uma nova câmera é um procedimento muito simples que qualquer ser humano acima de 2 anos de idade é capaz de fazer. É simples, não tem a estrutura física do aparelho, ajuda muito a isso. Na prova de Ironman, diferente de provas de triatlon, todos os circuitos que existem pelo mundo têm um motociclista técnico de manutenção de bicicleta. Ele fica rodando no trajeto. Se ele perceber que é para trocar uma câmera, para colar um pneu, para ajudar a emendar uma corrente, deu algum problema na bicicleta, tem uma motocicleta com um mecânico de bicicleta que vai dar a manutenção ali durante a prova. Então é porque o organizador dessa prova não quer que você fique para trás. Sim. Eles querem que todos cheguem e dão as condições para poder que as pessoas cheguem até o final. Olha que bacana. Essa eu conto, mas você fez uma outra pergunta. Sim. Deixa eu só avançar aqui sobre a escolha do esporte. Do esporte. Aí no triatlon, o que diz é o seguinte: aquele que não foi bom na vida infantil em uma das modalidades vai para o triatlon. Então, triatlon, Ironman, que é uma forma de triatlon, é o esporte onde estão os fracassados em um dos esportes específicos, ou no ciclismo, ou na natação, ou na corrida. Eu vim da corrida, eu era corredor no começo, depois que chegou a natação e que chegou a bicicleta por último, que é o mais delicado para mim. Agora, desses três, entre nadar, correr e pedalar, quais são os maiores desafios e as maiores dificuldades? Existem elas? Existem desafios, nunca tem dificuldade. É desafio, porque dificuldade, isso não existe, né? Basta criar estratégias para superar os desafios que aparecem. Eu diria que a natação é o mais delicado, porque é o lugar onde você não tem como pôr o pé no chão. Com certeza. Então, qualquer incidente na natação, o resgate, o apoio e a saída torna-se mais difícil. Então, não é que eu seja o mais fraco na natação, mas é o que tem uma maior exigência de atenção durante superar essa tarefa.
Então a natação tem esses obstáculos aí de você não colocar o pé no chão. Então se você passar mal qualquer, você não tem como se proteger. O ciclismo tem as variáveis que você não consegue controlar, um pneu que fura, a corrente que arrebenta, um tombo que você leva, então essas variáveis você não controla. Então o risco de uma queda pode te custar a competição, no sentido de completar. E o terceiro, que é a corrida não existe nada, não existe. É só você sair descalço, colocar seu número de peito, sua camisa, seu short e correr. Então a corrida é o que não tem... É o mais tranquilo. Mais tranquilo, você pode andar. Igual essa última prova, eu andei praticamente 60% da prova. Entendi. Eu andei, tive cãibra e tive que andar, mas completei. Nós estamos aqui falando com Francisco Moura, em nome de TR Técnica Engenharia. Francisco, eu via no Fantástico, o Fantástico mostrou uma série há um tempo atrás, onde havia essas atividades em lugares tão inóspitos, tão extremos, né? Frio, outra hora muito quente, como no próprio deserto. Eu não sei se você já participou de provas assim, em lugares extremos, que te leva ao cansaço, a se machucar. Existe isso mesmo ou é só na televisão ou na vida real do atleta? As provas de Ironman, elas não acontecem em locais inóspitos. Elas não acontecem onde já há possibilidade de qualquer risco que seja para o participante, e ela não acontece em locais com muito obstáculo. A Ironman é uma prova que quer testar a resistência do ser humano em condições estáveis. Por exemplo, em Cozumel, há 2 anos atrás, o mar estava muito agitado. No dia da prova, tiraram a etapa água, não entraram na água. Entendi. Sabendo que o mar estava agitado, colocar 2.500 pessoas ali dentro seria arriscado, não teve. Foi para o ciclismo e a corrida apenas anulando a primeira etapa. No Nordeste do Brasil, um desses estados aí, que eu não vou citar, estavam tendo muito incidentes, para não falar acidentes, com furo de pneus no ciclismo, no trajeto do ciclismo. Provocado ou não, o Ironman resolveu retirar a prova daquele lugar. Não tem mais a prova lá, por causa do risco para o atleta. Em Fortaleza, que eu participei em 2023, nós temos a situação do sol de Fortaleza, que é ótimo para ir à praia, mas para correr após ter pedalado, então ficou mais tenso. Mas nem por isso eles tiraram a prova. O que fizeram foi ampliar o número de postos de abastecimento com água e ducha para aquecer os corredores. E quando retira a prova, o atleta fica chateado, né? Porque você se prepara para aquilo ali, né? Você tem os dois lados da moeda, né? Porque para nós que estamos praticando como amador, chateação total. Só que há pouco tempo atrás teve uma pessoa uma pessoa pública que começou a postar: eu completei o Ironman de Cozumel. Eu completei. Eu falei, pô, esse cara completou? Aí eu fui olhar na internet, completou por quê? Não teve água. Pedalou e correu. Pedalar é muito simples, porque se você cansar, deixa a bicicleta trabalhar, você vai devagarzinho. E correr você pode andar. Então pedalar e correr todo mundo é capaz de fazer, mesmo quem não tenha treinado. E a ordem é água, ciclismo e corrida. A ordem é assim, justamente pelo temor que tinha no início de colocar uma das duas atividades aeróbicas, que é o ciclismo e corrido, antes da água e dar cãibra na água. Por isso, então, a água vem na frente, porque aí a possibilidade de cãibra é menor. Como é que é a preparação de um triatleta? Principalmente a sua preparação, você fez Texas, você deve ter feito outros lugares assim, como o próprio Nordeste, de extremo calor. Como é que é a preparação para um atleta que mora numa cidade igual Mariana, que não te oferece todas as condições para você se preparar? Como é que você se prepara para tudo isso? Então, a preparação, eu tenho quase 61 anos. A preparação, no meu caso, não deve ultrapassar 15 horas semanas de treino. 15 horas semanas de treino. Dentro das semanas de treino está distribuído as tarefas que eu tenho que fazer durante a semana.
Então, tem dia que eu nado e pedalo, tem dia que eu corro e nado, tem dia que eu corro, pedalo e nado. Então, é distribuído e tem que dar 15 horas. Essas 15 horas, então, é para o nível de um atleta amador. Sim. Se você pegar um atleta profissional que não trabalha, que está disponível para o treino, então a carga horária dele vai modificar. Então, a contabilidade para se preparar para um Ironman é o volume de treino semanal. E aí você tem que acumular, conforme eu aprendi com os técnicos que me acompanham, você tem que acumular durante um ano de treino o volume necessário para que no dia da prova você seja capaz de fazer. Entendi. E vamos falar de Texas, então. Lá o calor lá é extremo também. Como é que você lidou com tudo isso lá? Então, como é que foi chegar hoje em Texas, cara? Estou levando o nome de Mariana, Minas e Brasil, né? Sendo um atleta amador. Como é que foi chegar lá? Então, eu estava inscrito no ano passado para uma prova e não consegui fazer uma viagem internacional, porque eu não tinha férias e não consegui viajar. Então eu procurei, no mês que eu estava de férias, um local onde teria um triatlo acontecendo. Então este do Texas aconteceu no momento que eu estava de férias. Olha que bacana. Não foi porque eu elegi o Texas, porque foi aquele que aconteceu no momento que eu estava de férias. E depois que eu elegi, me inscrevi, que eu fui estudar o território. Sim. Que eu fui saber o que era a cidade, como era, tudo. Então vem toda uma questão de planejamento, porque quem olha de fora, né, igual você, você fez Texas. Mas esse Texas vem o treinamento acontecendo, diário. Né? O treinamento não para, mas paralelamente a isso tem dinheiro para poder ir, reserva da passagem, visto para entrar nos Estados Unidos, aluguel da hospedagem, onde eu vou ficar, qual é o local que eu consigo pagar, né? Porque o hotel do evento, que ficou em cima da largada, era $650 a diária. Caramba. Então como é que um trabalhador brasileiro vai conseguir pagar uma diária de $650 de hotel? Eu emendo a pergunta para você no decorrer da sua fala. A gente sabe das dificuldades que um atleta tem hoje para se manter, né, com sua atividade. Nessas suas viagens, os recursos que você utiliza para te custear, é proveniente seu mesmo? Você tem apoio? Então, eu trabalho como professor na universidade e o meu salário consegue pagar uma viagem internacional. Com muita dificuldade, né? Financiei, vou pagar aí 6 meses a passagem, que não é barato, o hotel também, que não ficou barato. Eu fui 15 dias antes para estudar inglês, então fiquei estudando inglês lá, fiquei treinando e estudando inglês, então eu custeei a minha viagem, né? Seria uma viagem que eu faria, eu incluí a prova de triatlo. É uma modalidade esportiva que exige financeiramente. Normalmente tem custo diário com nutrição, com alimentação, tem custo diário com equipamentos, sapatilha. Esses tênis que prometem aí desempenho, a vida útil dele é curtíssima. Sim. Esses tênis todos aí que prometem fazer correr mais rápido, a vida útil dele é curta. E é caro, né? Barato, né? E são caros. A bicicleta exige manutenção, bicicletas não são baratas. Então, tem todo um custo operacional que, na condição de professor, eu tenho conseguido me manter. Mas financio essas viagens internacionais, tem que ser financiada, porque servidor público é diferente de comerciantes, que a renda aumenta e cai, servidor público sempre estável. Como eu não sou atleta elite profissional, a dificuldade de apoio de recursos amplia. Então, quem é elite de ponta tem os recursos já públicos disponíveis e tem ainda condições de apoio de várias empresas. Agora, quando eu olho para dentro de casa, eu acho que nós estamos dentro de uma cidade milionária. Mariana é uma cidade milionária, circula muito dinheiro, está na mão de algumas pessoas por aí esse dinheiro,
E a cidade explora bem o esporte, ela apoia bem o esporte. E eu não posso entender que eu, fazendo uma atividade amador, pessoal, por interesse próprio, seja a estrela que deve ser apoiada pelo comércio e pela cidade. Então eu sou um atleta que estou divertindo. Agora, quando eu olho para baixo e vejo a juventude que me acompanha, eu tenho 61 anos, e nessas corridas que tem aqui na cidade, com 61 anos, fica uma molecada para trás. Então, acho que o comércio, a Associação Comercial de Mariana, as entidades públicas deveriam entender que o esporte ele está no mesmo nível de igualdade que a educação. Com certeza. Porque se você coloca o esporte na ponta, você estará fazendo transformação em milhares e milhares de pessoas. E tem essa célebre frase, que o esporte transforma as pessoas, né? E em todos os sentidos, né? Na educação, na saúde, na vida social. Quando você fala disso, você falou um ponto, eu achei até interessante, quando você fala de elite. Eu não sou elite, mas você disputa onde tem atletas de ponta que não é amador, profissional. É na mesma base, é na mesma competição e vai todo mundo. Como é que tem essa divisão dentro do Ironman? Então, eu sempre considerei o esporte como diversão, diversão e lazer, e não como competição. Mas eu não entro para brincar, eu vou para porrada, entendeu? Eu vou para porrada, Você disputa pau a pau com um atleta de elite. Em todas as modalidades esportivas, o pelotão de elite sai 5 minutos na frente. Então, em uma prova de Ironman, pega o pelotão de elite, que deve ter dado umas 200 pessoas, porque esse do Texas era o campeonato americano. Entendi. Então, todo o mundo queria vir para este campeonato americano. Tanto é que quem ganhou não foi americano, né? Então, coloca ali na frente a elite e ele sai, porque é de outro universo, mas você está com ele na largada. Você pode chegar, conversar e você está com ele. Você não vai largar junto com ele. Sim. Se você for forte, você pode alcançá-lo. Só que você tem que correr 5 minutos mais rápido do que ele para chegar nele. Então, este grupo sai na frente, e aí depois, passados 5 minutos, sai o grupo feminino. Passados 5 minutos, ficam então 2.000 pessoas que vêm dentro de um jardim, assim, dentro de um parque, e existem as placas levantadas dizendo o tempo estimado de natação. Aí vem, primeira placa, abaixo de 1 hora. Quem faz abaixo de 1 hora, aglomera ali. Aglomera, não fica em fila. Entendi. Se você for mais ousado, vai lá para frente, aglomera ali. Depois vem a placa, até 1h10. Aí aglomera 1h10. 1h20. E vai distribuindo placas no meio do jardim, tipo uma fila, né, numa linha. E aí as pessoas vão aglomerando umas atrás das outras nesses blocos. E aí isso provoca um fenômeno chamado esteira, que favorece quem vem atrás, porque vai criando um canal na água e a água vai seguindo. Aí vai te puxando assim, de uma certa forma dentro da água. E aí sai de 8 em 8, tem currais, e chega 8 pessoas, toca a campainha. 8 segundos e dispara, aí sai. Aí entra mais 8. E vai saindo de 8 em 8 nessa sequência. Então desembola no trajeto, e quem é mais veloz que vem atrás, se conseguir, ultrapassa outras pessoas. Então este é o processo da natação. Correto. Interessante, hein? É bacana. E algum fato inusitado numa dessas competições que você participou, que você consegue nos relatar aqui? Algo que lhe chamou atenção, que foi emocionante ou até triste? Esse agora foi um pouco hard, né? Mas o de Florianópolis, o Ironman de Florianópolis, eu tenho miopia, sabe? E quando eu nado, eu posso nadar ou de lente ou sem lente. E deixo o óculos na bicicleta quando eu saio da água. E o de Florianópolis eu fui sem lente. E a cor da touca dos atletas era a mesma cor da boia de referência. Entendi. Então, quando eu olhava para frente, eu avistava uma touca pensando que era boia,
Então eu estava seguindo gente que nadava em zigue-zague. Então eu fui nadando em zigue-zague. Chegava perto da pessoa, pô, não é a boia. Aí olhava aquela boia. Aí de repente perdia a boia porque não enxergava direito. Porque quando o fenômeno da água é o seguinte, né? Quando você entra no mar, quando você está em pé na praia, você avista a boia. Sim. Só que depois você deita na água, aí a onda levanta e você não avista a boia. Aí quando a onda abaixa, você avista a boia. Então dá este movimento que você perde a boia de vistas. Então no caso da touca ser da cor da boia, em mim me causou essa dificuldade por causa da miopia. Perfeito, tá aí, olha que interessante, gente. E tem algum caso triste que já aconteceu, talvez não com você, com amigos, que você lida com água, terra e talvez algum acidente, alguma coisa? Alguém já foi fatal nessa modalidade que você participava? Não, fatalidade eu nunca vivenciei, porque você segurança... falou da cãibra, né? Pode quebrar um pé, acontece fato assim, quebrar um braço, um tombo? Não, muito. Nessa prova agora do Ironman saíram 2.400 pessoas pela estrada. Nossa, você vê dezenas de pessoas caídas, paradas, sentadas, esperando manutenção de bicicleta, você vê dezenas de pessoas paradas. Porque deu alguma treta, aconteceu alguma coisa, tiveram que parar. Neste caso, eu não tive em nenhum momento interrupção. Foi direto, só parei para almoçar, que eu levei um PF, e aí almocei, sem nenhum problema. Agora, o de Nice, eu tive um problemão, porque o de Nice tinha que subir os pré-alpes, né, ia subindo, era 70 quilômetros de subida, certo. Igual o Morro da Santa aqui de Itabirito, 70 quilômetros subindo. Eu falei, beleza, pega esse povo na descida. Quando começou a descer, eu levei um tombo e caí e bati com a cabeça, quebrou o capacete. E aí, a partir deste momento, eu não consegui pedalar. Então era descida, fui descendo. No plano, fui devagarzinho. Quando chegou na transição da bicicleta, eu fiquei meia hora ali tentando fazer massagem, tentando recuperar. E quando eu saí para correr, me desclassificaram. Deixaram eu correr, completei a prova, desclassificaram por causa do ponto de corte. Entendi. Então, no ranking, a prova de Nice, eu estou com ponto 0, não ganhei ponto. Então vocês têm um ranking... Tem um ranking internacional. Internacional. Quando você fala internacional, quantos países você já visitou como atleta fazendo a prática do Ironman? Então, o Ironman tem possibilitado esses momentos turísticos, né? Você concilia, né? Você concilia o turismo? Eu concilio o turismo com o esporte. O aprendizado, né? O esporte é pretexto para viagem. É ótimo. Então, para triatlo eu fiz Montreal, é uma cidade perto de Montreal, que se chama Mont-Tremblant. Eu fiz Nice, eu fiz agora no Texas, numa cidade chamada Woodlands, pertinho de Houston, perto da NASA. Tive a oportunidade de fazer turismo na NASA. Fui lá fazer turismo e estudar inglês também, e internacional. Depois eu fiz Florianópolis completo e Fortaleza o meio, né, porque tem essa divisão, ou é o completo ou é o meio. De Fortaleza foi o meio, que eu fiz treinando para fazer o completo. Aí eu fiz 6 horas no meio, eu falei, 6 horas no meio, matematicamente 12 no completo. Aí quando foi no ano seguinte, eu não pude ir, porque a questão das férias, não tive férias. Sim. Aí não pude ir. Pois é, nós estamos falando aqui com Francisco Moura, nós estamos aqui hoje ocupando uma sala da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Mariana, até próximo a gente que está o Ilhéus, trabalhando, né, fazendo aqui seus trabalhos, o qual nós agradecemos. É outro atleta também, né? É atleta. Que a gente, quando vai para Itabirito ali, encontra o Ilhéus correndo na rodovia. E é isso aí, o esporte motiva as pessoas. Quando a gente está nesse âmbito, e Mariana é uma cidade que investiu muito no esporte, dicas de passagem, trouxe para cá o aerobike e várias outras modalidades, até mesmo o futebol. Mariana comportaria um Ironman, uma prova de natação, ciclismo e corrida? No território de Mariana, nós nunca teremos condições de fazer uma prova Ironman. Nós não temos
Água? Não tem as condições. O único lugar propício para que a gente organize uma prova de Ironman, que é algo humanamente impossível, porque depende das mineradoras, eu já fiz contato com as mineradoras para este fim, seria nadar na Lagoa de Timbopeba e fazer o trajeto bate-volta, Portaria, Timbopeba, mas teria que fechar durante 24 horas aquele trajeto lá. É o único local possível para se organizar em Mariana uma prova de Ironman. A gente vê hoje a comunidade de Magalhães, que tem uma represa, é inviável também, né? Não, Ironman são condições estáveis para testar a condição e a resistência do ser humano. Magalhães tem a lagoa, mas não tem a estrada. E se tiver a estrada, vai ter morros. Então pode até ser que tenha daqui a alguns 10 anos morro por ali. Então nós não temos em Mariana um local que eu possa dizer assim, eu consigo colocar 180 quilômetros aqui. Onde que eu vou colocar 180 quilômetros de bicicleta? Você não consegue. Você vai chegar até em Belo Horizonte. Eu já fiz, posso até falar de um próximo, já tem uma modalidade que eu já fiz, já completei 2 vezes, que é alguma coisa que eu pretendo dar prosseguimento, que é Ironman, quer dizer Homem de Ferro. E aí, por analogia a Ironman, eu criei aqui em Mariana o conhecido como Goldman, Homem de Ouro. Goldman. O que é? 4 quilômetros nadando. O primeiro, eu fiz 2 vezes esse trajeto. O primeiro, eu nadei 4 quilômetros na Lagoa de Timbopeba, podendo ou não podendo, eu nadei na Lagoa de Timbopeba, o fiscal foi lá, a polícia foi lá, e a polícia falou, não, você pode nadar, não tem problema nenhum. Eu falei, então tá. Nadei 4 quilômetros na Lagoa de Timbopeba, eu e o Hélio, de Ouro Preto, que veio nadar comigo, peguei a bicicleta, fui e voltei no Alphaville, deixei a bicicleta aqui na rodoviária com meu filho e fiz a corrida da palha na sequência. Isso foi a primeira vez. A segunda vez, durante a pandemia, né? A segunda vez eu fiz 4 quilômetros na lagoa do CBDR, que me emprestou, na piscina do CBDR, que me emprestou a piscina. Pulei na piscina às 6 horas da manhã escuro, nadei 4 quilômetros. Teve um grupo que me acompanhou a Belo Horizonte, um grupo de ciclistas e atletas, Emanuel, Sulamita e outras pessoas foram comigo a Belo Horizonte. Eu voltei, eu nadei os 4 quilômetros, eles foram e voltaram comigo. Mal lhe pergunte, esses 4 quilômetros de natação, quanto tempo você gastou? Normalmente 1h20, 1h30. Fui e voltei, e o Henrique Bastos, o professor de boxe, correu comigo a palha. Bacana. Então eu fiz todos os 3, e em cada uma delas pessoas me acompanharam. Aí é o Goldman. Então este é um trajeto bacana para fazer uma prova Goldman, porque Ironman é uma marca registrada. O pessoal de Itabirito, com o Instituto Arjon, fizeram uma parceria e eles estão contribuindo com a Ironman. Então, no Brasil, Ironman e Arjon estão juntos, toda a publicidade deles está junto. Então, eles estão em Florianópolis, estão em Fortaleza, estão em Maceió, Aracaju, não sei onde que é a prova. Então essa sua sugestão do Goldman, né, Francisco, já serve para as prefeituras da nossa região, quem sabe trazer você com essa ideia, né, Elielson, uma ideia até positiva, uma nova modalidade para se disputar numa região tão bonita como a nossa. Você pega Itabirito, Ouro Preto, Mariana, você tem aqui Catas Altas, Ouro Branco, Santa Bárbara, uma região assim rica que pode apoiar com muita facilidade, basta querer, né? Não sei se basta querer, pode ser que com a duplicação da BR basta querer, mas do jeito que está, eu não sei. Mas eu desafiei a todos os triatletas da região, que é Lafayette, Ouro Branco, Itabirito, Viçosa e Mariana e Ouro Preto, a competir, a fazer essa modalidade comigo. Eu falei, olha, Goldman está acontecendo e tem premiação, troféu e medalha. No dia, fizeram partes da modalidade, porque na região de Ouro Preto e Mariana, eu sou o único verdadeiro Ironman. Olha. Não tem ninguém aqui que tenha feito o Ironman completo, por 4 vezes completo e 1 vez o meio Ironman. Sim. Então, eu tenho pedigree para falar, eu fiz. Claro, e convidei então para fazer o Goldman. Toparam fazer só partes.
Então nós estamos formando pessoas que vão chegar nesse lugar do Ironman. Entendi. Então agora, por exemplo, essa semana, vários colegas já falaram, eu vou também fazer um Ironman. Olha que bacana. Eu falei, nós temos que ter mais Ironmans dentro da cidade. Não somente para isso. Isso dá um orgulho para você, então, saber que as pessoas querem seguir os seus passos, né? Mais ou menos. Eu acho que sim. Isso mais ou menos aconteceu, gente. Mas cada um segue o seu, né? Porque a Ironman é uma coisa... muito pessoal, né? Exige muito. O cara tem que ter a cabeça no lugar para fazer isso, porque senão o cara não aguenta. Verdade. Porque... psicólogo tem que estar bem trabalhado. O psicológico tem que estar bem trabalhado, né? Então, dentro dessa pegada, né, voltando aqui sobre a região... Itabirito está colocando à disposição para qualquer um de nós o Instituto Arjon, que tem uma lagoa de 200 metros, sim, tem o ponto de transição com banheiro top, com água tratada, e os cavaletes para deixar a bicicleta. Corre-se ali, pedala-se na estrada de Maracujá, que vai em direção a Curuí, e aí é um trajeto menos movimentado, sim, e o asfalto bom, e corre também por ali. Então é um local onde a gente tem utilizado para fazer os treinos de transição, que são dois juntos, sai de um e pega o outro. Então nós saímos daqui, a equipe de Ouro Preto e Mariana, a gente sai juntos, vamos lá, treinamos, e é o local onde temos. Aqui em Mariana, desde 2019, a gente tem tido parceria com a Prefeitura, Secretaria de Esporte e Secretaria de Serviço Social, que nos emprestam a piscina conhecida como a piscina do CRIA, que é uma piscina para criança e adolescente que frequentam o CRIA, e eles nos emprestam nos horários que eles não estão tendo atividades. E nós fazemos com frequência os nossos treinos aos domingos. Pela manhã nadamos lá, pedalamos, deixamos a bicicleta e corremos na pista do Maquiné. Mas é uma boa ocasião, você falou sobre modalidades, sim, para forçar essas empresas aí, né, principalmente essa que está Cedro, ali onde eles estão fazendo o depósito de minério, sim, bem aqui do lado da cidade, eles poderiam fazer uma pista de corrida, uma piscina de 50 metros e um lugar para que a gente possa treinar protegido dos carros. Ali nós temos toda uma área que vai desde aqui da entrada do Clube da Vale até lá no Trevo, que poderia pegar aquela área, fazer uma pista de corrida igual temos na pista Maquiné, igual temos na pista de Passagem, e fazer uma pista ali deve dar 4 quilômetros de pista, é o que nós precisamos para treinar. Olha que interessante. Ou a prefeitura apropria daquilo, ou os invasores vão invadir, porque já invadiram ali na frente, do lado da Engenharia Oasis, já invadiram. Então aquilo ali tem que ser transformado como um centro, uma área de treinamento esportivo. O público. Francisco, é muito interessante isso que você fala, a gente está quase finalizando aqui o nosso bate-papo. São legados, né, que as empresas mineradoras, independente daquele imposto que ela paga para a cidade, poderia cada uma delas deixar um legado. Esse é um legado que a Cedro Mineração poderia estar deixando a cidade. A cidade tem hora que é carente de alguns espaços para o esporte profissional ou para o amador num naipe mais avançado, né? Tipo uma pista de corrida, como o professor Décio Gabriel sempre cobrava, né? De atletismo, áreas que poderiam ser mais bem aproveitadas pelo desportista. Então segue aí para a Cedro Mineração, eu tenho certeza que vão ouvir esse bate-papo, essa sugestão de um triatleta que representa a Mariana mundo afora com o esporte. Para a gente finalizar, Francisco, vamos falar um pouquinho de momentos marcantes na sua carreira, momentos emocionantes que te fez assim falar, opa, eu escolhi o esporte certo na minha vida. Consegue nos relatar alguns desses momentos? Olha, eu vou fazer um relato pessoal, mas pessoal, né? Todos aqui foram pessoais, né? É o seguinte, em 2021 foi detectado um câncer em mim,
câncer de pescoço e cabeça. E a tecnologia, a ciência, a técnica, a medicina, a farmácia, tudo desenvolveu mecanismos para poder combater e extirpar este mal do corpo humano. E eu fiz o tratamento, radioterapia, quimioterapia, perdi aí 20 quilos, morri, né? O pessoal me matou, achou que eu tinha morrido. Morri e depois, passado pelo tratamento, meu corpo ganhou forma de novo e em abril de 2022 acabaram-se as sessões de quimioterapia. E por infelicidade do universo, em junho eu estava inscrito no Ironman de Nice. Olha só. Então eu tive abril, maio e junho treinar e me preparar para a prova de Ironman. Então esta virada de perspectiva, né, da morte a completar a prova é um marco que eu diria o seguinte: esporte não cura ninguém. Mas no dia que eu acabei o tratamento, no dia da última consulta com o oncologista, ele disse assim: o esporte não te curou, isso é fato, mas o seu corpo estava muito forte para resistir ao tratamento e você superou todas as etapas de rádio e quimioterapia porque você estava com o corpo fortalecido. Então, se o esporte te dá essa condição para superar esses desafios entre vida e morte, eu acho que já é um feito bem bacana ter começado a fazer o esporte, ter aparecido o mal em mim e o esporte ter sido uma ferramenta que foi utilizada com a energia e com a força que eu tinha para poder superar toda a radioterapia, quimioterapia que foi feita no Hospital Oncobio em Belo Horizonte. Então, depois disto, que eu recuperei, eu fiz este Ironman, depois eu fiz várias provas no Alphaville, várias provas no Capixaba de Ferro, e a vantagem de envelhecer às vezes é esta, porque você muda de faixa etária, aí você tem menos concorrente, então a possibilidade de você subir no pódio aumenta. Então, depois que eu passei para os 55 para 60, as provas que eu participo, eu sempre tenho pegado o pódio. De 60 a 65, nessas provas de Alphaville, Capixaba de Ferro, ou mesmo nas corridas aqui da cidade, eu tenho pegado o pódio juntamente com outras pessoas que são melhores que eu. Às vezes eu fico em quinto, fico em quarto, mas é sinal que o treino surte efeito nessas perspectivas. Não que o troféu, o pódio seja o foco de um atleta amador, mas que de uma certa forma mostra que os treinamentos estão dando certo. Agora, se você se interessou pela entrevista e gosta dessas coisas de esporte, tem a minha página no Instagram, que é francisco.a.moura. Se você quiser divertir, sorrir e fazer esporte, é neste lugar que você tem que ir. Só motivação, só diversão e o relato do dia a dia do treinador de um treino, de um Ironman. Participe, acompanhe que você vai gostar. Olha que bacana o relato de superação, gente. É superação. A gente nunca pode nos declarar morto, no sentido de, eu não aguento abrir mão. Para a gente finalizar, o que o senhor diria para quem acha que está velho demais para começar a praticar esporte? Porque tem muita gente que fala, eu estou velho, eu estou com 70 anos, eu não aguento nada. Eu estou com 60, não aguento, eu estou com 50. Tem gente que está com 40 e não está fazendo nada. O que você diria de incentivo para essa turma ter foco? Porque você viu que o esporte te ajudou, o seu corpo criou resistência para combater um câncer. E muitos estão aí com diabetes, doenças que podem ser minimizadas o seu impacto, e o esporte pode ser a salvação. Então, essa pergunta ela é uma pegadinha, porque eu sou do esporte, né? Eu
nasci nadando, depois comecei a fazer esporte bem cedo. Se tivesse que dizer para as pessoas que são da minha faixa etária, ou pouco menor, mais jovens do que eu, na perspectiva de já estarem já avançados, 35, 40, 50 anos, eu diria que o esporte é para poucos, porque exige rigor, exige treino, exige mudança de relacionamento social, a alimentação vai mudar. Se você gosta de tomar cerveja, normalmente tem que mudar a forma de consumir a cerveja. Então, esporte é para poucos, mas a atividade física é para todo mundo. Então, se você não quer participar de um esporte, quer competição, quer treinar, quer seguir técnica, a atividade física já vai te dar um movimento no corpo que vai te dar uma condição de existência, na comparação que eu faço, melhor do que pessoas que não fazem atividade física. Então, eu diria, a atividade física sim, o esporte depende. Verdade. O esporte é para alguns, agora a atividade física, você pode muito bem fazer parte de uma equipe de futebol, uma equipe de hidroginástica. Mariana tem esse privilégio de ter a fisioterapia lá no CBDR, tem o Recria Vida, com atividades para a terceira idade. Você tem uma série de atividades que são ofertadas pela cidade, que vai dar um movimento no seu corpo, que pode ser esporte ou não. Sem contar dezenas de academias que tem dentro da cidade. A Bioesporte, que é a academia que eu frequento com o Bruno e a Isabela, a Beach Sport, né? Então, tem várias possibilidades de dar movimento ao corpo. Agora, esporte não é para qualquer um, não. A pessoa bruto, tem que gostar. Tem que ser bruto e gostar, tem que gostar, a pessoa tem que gostar. Verdade. Francisco Moura, obrigado por ter cedido parte do seu tempo aqui para a gente falar um pouquinho. E falar do Ironman, que muita gente não conhece, ou já viu falar, mas não conhece a fundo. Você deu uma aula para a gente hoje aí de como ser útil à sociedade através do esporte. E principalmente de um esporte que te exige em 3 modalidades diferentes. A gente fica muito feliz. Pode ficar à vontade para suas considerações, para correções, porque muitas vezes a gente não entende um pouquinho da área, até fala besteira, né? Você perguntou por que o Ironman e o que é o Ironman. De fato, esta modalidade chamada Ironman, que são 3 esportes em um mesmo momento, ela teve início no Havaí, quando algumas pessoas fizeram uma disputa entre elas para saber quem era mais rápido fazendo essas 3 modalidades juntas. Então, começou ali, apesar de já ter existido na Califórnia, nos Estados Unidos, alguma coisa que falava sobre triatlon, a marca Ironman surgiu dessa experiência na década de 80, Sim. que coincide com o momento que eu estava no Exército, que eu era pentatleta do Exército. Então, eu era pentatleta do Exército, que inclui 5 modalidades esportivas: natação com obstáculo, cross country, conhecido hoje em dia como trail run, tiro a 200 metros, que eu era o melhor atirador da época, lançamento de granada e pista de pentatlo militar. Então, eu era o pentatleta do Exército, e quando eu saí do Exército, eu encontrei amigos que estavam falando que iam para o Rio de Janeiro fazer esse negócio chamado triatlon. Eu tinha a minha Caloi 10, nadava mais ou menos e corria muito. E participei de vários triatlons no Rio de Janeiro e descobri que tinha esse negócio chamado Ironman. Só que nunca na vida eu conseguiria participar de uma prova de Ironman, porque eu ia para o Rio de Janeiro de carona com os amigos que me hospedavam e me davam comida lá. Sim. Eu trabalhava de office boy, depois de auxiliar de escritório, não tinha dinheiro. E eu coloquei o projeto na minha vida que eu queria fazer o Ironman do Havaí, chamado Kona. A coisa cresceu de tal forma que agora, para fazer o Ironman de Kona, você tem que ser classificado e ter ranking para poder participar de Kona. Entendi. Então, eu já estou no meu 5º, tentando encontrar a minha vaga para ir para Kona. O meu foco, então, no Ironman é Kona. Este ano, em Texas, eu tinha todas as condições para melhorar de 1h30 o meu tempo. Todas as condições. Mas, por ironia do destino, na véspera, na sexta-feira, no dia que antecedeu a largada,
eu adoeci, tive febre, gripe, dor de cabeça, corpo doendo e fui fazer a prova totalmente adoecido. Nossa. Então, ao invés de reduzir 1 hora para 12 horas, eu aumentei o meu tempo de prova para 14 horas e 20. Não consegui correr por causa do sol extremo, tomei muita dipirona, muito Tilenol durante a prova para tirar aquela dor, tirar o nariz que estava escorrendo, e fiz a prova totalmente atencioso com o meu corpo e o que eu estava sentindo. Não forcei em momento nenhum. Mais uma vez a superação, não é? Mas obrigado pelo carinho, por essa prosa muito bacana, a gente aprende muito com isso, e eu creio que os nossos ouvintes também vão aprender e vão acompanhar gosto e passar a acompanhar mais, ué. E que dia que você vai fazer o teatro com a gente? Opa! Ai, meu Deus! Nós vamos aí, vamos fazer uma experiência. Gente, obrigado, tá, Francisco? Nosso muito obrigado mesmo e muito sucesso na sua trajetória, que continue aí a levar o nome da nossa cidade, a levar o nome do esporte, que é socializador, o esporte é saúde, o esporte é educação, e a gente precisa de mais pessoas nesse naipe seu, que gosta, que faz e que mostra que superar é possível em qualquer instância. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. Oferecimento Terra e Técnica Engenharia. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com.